Sou formado em Ciências da Computação. Bem, trabalho atualmente com TI e fotografia, mas a fotografia já está presente na minha vida há muito tempo. Lá em casa, minha mãe tinha certa preguiça, né, de ler manual, e aí ela tinha comprado uma câmera, que eu lembro, era uma Olympus Trip 35, e ninguém sabia usar. O pessoal não fazia ideia, então eu que peguei lá o manual, que explicava mais ou menos como é que funcionava, e fui usando. Então eu era o fotógrafo oficial de tudo. Qualquer evento que tinha em casa, ou de amigos, passeio, qualquer coisa, era sempre eu que ia com a câmera. Mas, assim, nunca pensei que um dia fosse trabalhar com isso. Era uma coisa que eu sempre gostei, um hobby. E com o tempo acabou ficando um pouco de lado por conta de 1000 coisas para fazer, né? A gente cresce, fica adulto, o tempo acaba ficando bem escasso. E um belo dia eu falei, vou comprar uma câmera para eu fotografar. Vou voltar a fotografar. E aí peguei o dinheiro lá das férias, ia sair de férias, comprei a câmera nova, uma Nikonzinha lá, D5100, na época, e comecei a tirar foto. Sempre gostei muito da parte de fotografia de natureza, paisagem. Até tinha vontade de, um dia, quem sabe, trabalhar na National Geographic. E aí comecei a participar de um grupo de fotografia e conheci a Juliana. Bem, é isso. Hoje a gente trabalha com fotografia juntos, mas a gente ainda trabalha em empregos distintos durante o dia, durante a semana. Mas a ideia é continuar aí até conseguir viver somente da fotografia e conseguir largar os empregos atuais. Então, gente, eu sou Juliana, tenho 34 anos. O que eu faço? Eu trabalho de segunda a sexta-feira, de 8 às 5, e trabalho sexta. Na verdade, eu não trabalho sexta, sábado e domingo, né? Porque quando a gente gosta de fotografar, eu sempre brinco e falo que a gente fica com o corpo físico cansado, mas o mental da gente é uma coisa muito diferente. Eu comecei na fotografia, eu não sabia nada que eu queria fazer na minha vida. Minha mãe está sentada ali e minha mãe sabe disso. Eu comprei uma câmera fotográfica do nada. Falei assim, vou tirar foto. Época do Facebook, selfie, né? Aí, até um tempo atrás, eu fiquei olhando as minhas fotos do Facebook daquela época. Meu Deus do céu, tem uma vergonha daquilo. Que era um negócio desfocado, era um negócio feio, sabe? Então, com o tempo, você vai melhorando. Bom é isso, né? Você vai vendo que você está melhor. Aí eu comprei uma máquina fotográfica e me inscrevi num curso lá no Alemão, chama Foto Solidária. Quem falou? Renan. Então, Foto Solidária, e fazia as saídas fotográficas todos os sábados, que foi onde eu conheci a Renata, o Renan que está sentado ali. E eu comecei a fotografar sem nenhuma pretensão de ser fotógrafa profissional. E com o tempo, sei lá, eu acho que eu fui vendo que aquilo ali era para mim. Eu parei de sair, parei de curtir noite, comecei a enfiar a cara no Lightroom, fazer curso, né? A gente começou eu comecei a ter umas outras prioridades. E aí foi quando eu conheci o Fotografando pelo Rio. É um grupo que não tem a questão de ser profissional, deixar de ser profissional. É um grupo que qualquer pessoa pode ir. Não importa o que você vai fotografar. O legal é que você tem vontade de ir, conhecer uns lugares turísticos do Rio de Janeiro com uma galera muito legal. E aí eu conheci esse mocinho aqui lá. Só que para eu conhecer ele lá, acho que a gente demorou uns 2, 3 encontros, né?
para a gente se esbarrar, para vocês terem uma noção da quantidade de gente que tem lá. Quer dizer, agora a gente está um tempinho sem ir, mas antigamente, quando a gente começou, há 2 anos atrás, tinha muita gente. E assim, é uma galera que já fotografa, é uma galera que não fotografa, é uma galera que faz a troca de experiência. Então, assim, não é um negócio que você vai para lá e vai falar assim, poxa, eu vou achar aqui um cara que vai ficar falando que sabe muito. Não, não tem isso. É um negócio que as pessoas vão para fotografar, não importa, sei lá, assim, o conhecimento. As pessoas ficam legais. Aí eu conheci o Mário, quando a gente foi fazer o encontro na Praça Mauá, quando nem tinha isso ainda. Que não tinha como está agora, o bondinho e tudo mais, tem muito tempo, né? Só que não foi ali que o negócio aconteceu. O negócio aconteceu quando a gente foi às 4 horas da manhã, 3 horas da manhã. Calma, gente. Foi assim, o Mário estava fotografando pelo Rio por 2 meninos lá, o Vitor e a Amanda. E aí, ele, como gosta muito desse negócio de natureza, eles resolveram fazer uma saída fotográfica de madrugada. E eu era a menina que saía para fotografar com todo mundo. Não tinha esse negócio, né? A gente andava com todo mundo, qualquer hora, vamos lá, então, não importa. E aí o menino falou assim, Mário, eu vou chamar uns amigos meus para poderem ir. Aí ele falou assim, então tá bom. Aí, isso assim, conversando, eu nem estava sabendo. Aí depois ele me chamou o Renan, que está sentado ali, e a gente saiu de casa, umas 3, 4 horas da manhã. O Mário nunca soube nem como é que chegava na minha casa. Deram o endereço para ele, botou no GPS, apareceu na minha casa. E aí a gente foi para o Parque da Cidade, em Niterói. Não sei se vocês já foram, é um lugar magnífico, maravilhoso, um visual espetacular. E, gente, ai, Jesus, foi ali que tudo mudou. Quando eu penso em fotografia, eu não consigo não pensar na minha vida sem esse cara. Porque eu fiz um curso há um pouco tempo atrás que foi assim espetacular, porque eu falei para ele o ano passado que eu queria muito fazer esse curso. E a gente mora junto, a gente paga aluguel, a gente custeia tudo, é a gente, não tem essa. E o Mário me ajudou a fazer esse curso. Então, assim, hoje eu estou na minha fotografia por conta desse cara, entendeu? Assim, é muito importante a gente ter, como é que eu vou falar? Alguém que agarre o nosso sonho e fale assim, vamos embora. Porque a fotografia, ela tem muito glamour, mas ela tem muitos momentos em que você tem que ser firme, você tem que estar apaixonado para fazer aquilo ali, porque senão você desiste. Entendeu? Você desiste mesmo, mas você tem que querer muito. E aí a gente se conheceu, em um mês a gente estava namorando, no outro mês a gente já estava casado, e aí a gente começou a fotografar junto, eu com a minha empresa ainda. O Mário gostava de fotografar passarinho, árvore, e eu falava assim, Mário, vamos fotografar beijo, vamos fotografar amor, vamos fotografar família, a criança nascendo, vamos, né, fazer parte da história das pessoas. E assim, é muito legal a gente estar aqui falando sobre isso, porque a gente tem um dia a dia bem atribulado, mas a gente tenta fazer o quê, né? O que a gente pensou em fazer com a Nós Dois Fotografia? Hoje a gente trabalha com o que a gente falou. A gente trabalha com infantil, trabalha com casamento, trabalha com família, trabalha com acompanhamento desde 3 meses. Mas a gente tem um processo muito legal que envolve, como é que eu posso falar? Mais do que técnica, envolve muito mais sentimento. Quando a gente fotografa uma grávida, inclusive até lembrei de uma história agora muito tocante que a gente passou no começo, acho que foi mais ou menos no começo do ano passado. A gente fotografa tanto família, que a gente fotografou o aniversário de 3 anos de uma filha de uma família, né? Aí depois, nesse aniversário de 3 anos, a tia dela, a madrinha dela, virou para mim e falou assim, você vai fotografar o meu casamento. Ela não sabia nem quando que ela ainda ia casar. A verdade era essa. E a gente não tinha quase nada ainda da empresa. A gente estava ainda começando, mais ou menos. E aí, um ano e meio depois, ela procurou a gente fez pré-casamento, casamento, pós-casamento, e agora a gente faz tudo da família dela. Inclusive das amigas, das madrinhas, das amigas, qualquer coisa.
E quando a gente fala de fotografia, gente, assim, para quem está começando, para quem já conhece, a gente mesmo aprendendo a cada dia, uma coisa que eu aprendo a cada dia, porque na verdade eu lido mais com as pessoas. O Mário, ele faz todo o outro processo mais técnico, até porque ele é de TI, né? Eu não conheço nada. E eu sou uma pessoa que falo pra caramba, então fica muito mais fácil. O que acontece quando a gente é contratado para fazer foto de uma gestante? As pessoas pensam que é assim, legal, vai lá fotografar a gestante, mas não é assim, gente. É um processo muito diferente. Essa parte da foto, ela começa desde a contratação. Você tem que se envolver, você tem que entender, você compreender. Como é que a gente faz? A gente contrata, a gente faz uma reunião, a gente apresenta todas as possibilidades, a gente cria um grupo no WhatsApp. Eu converso, às vezes, meses com a grávida antes dela fazer foto. A gente trabalha com expectativa. E isso é muito sério. Fotografia é algo muito sério. As pessoas pensam que fotografia é simplesmente ir ali, registrar e entregar foto. Não é, gente. Você está registrando um momento importante da vida de uma pessoa. Eu sou o Daniel, eu sou ex-aluno aqui da SOAN. Eu tenho um projeto de fotografia que se chama Fotografando pelo Rio. Ele já existe há 3 anos. Alguém aqui deve conhecer. Quem conhece aqui? E algumas pessoas conhecem. Então, vou falar um pouco sobre o projeto hoje e como ele envolve as pessoas. O Fotografando... Passa para mim, por favor. O Fotografando ele começou em 2013. Em abril de 2013, éramos 5 pessoas e começamos no Facebook. O projeto ele começou porque eu tenho uma amiga, nós fotografamos juntos, e uma outra amiga nossa comprou uma câmera e ela queria aprender a fotografar, e ela não sabia. E aí decidimos sair com ela para fazer fotos. O primeiro lugar que a gente foi a Igreja da Penha, nós 3. E postamos a foto no Facebook. E aí alguns amigos nossos pediram para que a gente chamasse eles quando a gente fosse sair, porque não tinha companhia para poder fotografar. E aí criamos um grupo no Facebook e éramos 5 pessoas nesse grupo. E aí esses amigos perguntaram se poderiam chamar outras pessoas. No começo a gente ficou, não deixa chamar, porque a gente não conhece. E aí conversamos nós 3 e decidimos que poderia sim, por que não, conhecer pessoas novas, enfim. E aí abrimos para chamar outras pessoas para poder participar com a gente. Aí marcamos o primeiro encontro e, a partir daí, foi só crescendo o grupo. A gente conseguiu alguns apoios de água, enfim. Como a gente já tem um viés de produção, eu sou publicitário e essas 2 amigas minhas também são publicitárias. E aí, automaticamente, quando começou a entrar a gente já escolheu um nome para o grupo, eu criei a identidade visual e foi a partir daí que tudo começou. Então, o projeto é um projeto de fotografia para pessoas que gostam do Rio de Janeiro e amam isso, essas 2 coisas. Para você ter novas ideias e para você ficar feliz com a gente e conhecer novas pessoas, enfim. Ele é um projeto bem carismático, né? Na verdade, ele é bem afetivo. As pessoas veem o projeto realmente como uma família, que é como a galera que participa chama. Nem foi esse nome que a gente deu, as pessoas que participam, que deram essa nomenclatura, Família Fotografando pelo Rio, pelo fato da gente ser um grupo muito unido, né? A gente não tem brigas, enfim, né? Dentro do grupo. Pode passar. Então, o encontro ele é totalmente democrático. Ele acontece total no Facebook. A gente tem esse grupo no Facebook que ele é fechado, não é qualquer pessoa que está lá. Só está lá se você conhece alguém que já participa ou se você já foi em algum encontro. A gente fecha uma agenda a cada 6 meses dos lugares que a gente vai visitar e é quem participa que escolhe os lugares que nós vamos. A gente faz um evento no Facebook, a gente tem um site que a gente divulga essa agenda no site. A gente faz disparo de e-mail marketing para avisar. Quando você se cadastra no site, você fica sabendo do encontro através de e-mail marketing.
e até mesmo através de pessoas que já participam, né? Só que você, para participar, você tem que fazer o cadastro no site. A gente tem uma galeria, 2 galerias colaborativas, que são as galerias do Instagram, que é usando a hashtag Fotografando pelo Rio, e a galeria no Facebook. Dentro desse grupo, no Facebook, depois do encontro, você pode postar as 5 fotos que você mais gostar no álbum que a galera da produção abre. E essas fotos que vocês postam no grupo, elas servem para a gente fazer a divulgação do projeto. A gente não ganha nada com as fotos, a gente não vende foto, a gente não faz nada. A gente só usa mesmo para a divulgação do projeto em si. Quem pode participar? Família, cachorro, gato, enfim, todo tipo de pessoa, qualquer pessoa que goste de fotografia. Você não precisa ter um equipamento profissional para participar. Você pode ir com câmera de celular, você pode ir com tablet, você pode ir com relógio que tira foto, enfim, câmera analógica. A gente tem de tudo que fotografa, que você possa imaginar, tem no projeto. A galera leva para fotografar. Hoje, nós temos 4.995 pessoas que curtem a página. Já mudou, provavelmente. O nosso alcance semanal é bem alto, de quase 2.600 impressões. Isso é por semana. O nosso site já mudou também, porque essa apresentação tem um tempinho que eu fiz. A gente tem mais de 4.000 acessos ao site, 8.000 páginas visualizadas. A gente tem 68% de novos visitantes. Então, não são visitantes que já entram no site para ver a agenda, enfim, são novos visitantes, pessoas que nunca entraram no site. Desse número, 68% são novas pessoas conhecendo o projeto. O e-mail, a gente tem 2.000 pessoas cadastradas no nosso site, e o restante eu acho que não é muito importante falar, mas a gente tem uma taxa de abertura de 60% e o call to action de 5%, e a média é de 1%. A gente tem uma média bem alta no padrão geral. Aqui todo mundo é de comunicação? Ou não? Não. Então, call to action, só para explicar, call to action é quando você recebe e-mail e você clica no botão ou participar, ou compre aqui, ou veja mais. Isso é call to action. É quando a pessoa se interessa realmente e clica lá para poder ter mais informações sobre o produto. Então, a rede social, para a gente, é o mais importante. A gente se relaciona com a galera que participa totalmente através da internet. E principalmente através do Facebook. Então, a rede social é a ferramenta que faz a gente sobreviver, né? E é o que é importante para a gente. O mais importante é o Facebook. Atingir hoje muito mais pessoas através da internet do que através da televisão, que era o maior veículo de comunicação que se tinha até 10, 15 anos atrás. A gente trabalha com três coisas no Fotografando, que a gente chama de fator UAU, que é organização, design e serviço. A organização é a organização em si do projeto, como ele funciona na parte de planejamento. O design é a parte visual mesmo, a parte como você recebe a informação. Dentro do design também está a parte de texto, enfim, né, a parte da comunicação em si. E o serviço, porque a gente, além de levar as pessoas para fotografar, a gente oferece um serviço. Isso é um serviço. Eu vou levar você para fotografar a Igreja da Penha, por exemplo, e como vai ser isso lá, entendeu? Como a gente vai dar, como a gente vai fazer esse encontro, o que vai ter, como vai ser a recepção, se vai ter sorteio de brinde, se não vai ter. Então, isso para a gente são os 3 fatores mais importantes, que é a organização, design e serviço. A gente é uma marca totalmente orgânica. A gente não faz publicidade paga. Para quem é de comunicação conhece Facebook Ads. A gente nunca fez Facebook Ads. A gente não faz cartaz, folheto, nada disso. A gente tem um cartão de visita, eu acho que cada um recebeu. É o que a gente tem, que a gente entrega. Porque a gente quer que participem do projeto pessoas que sejam interessadas em fotografia, que gostem disso e gostem do Rio de Janeiro, independente do equipamento que tenha. Enfim, para a gente a fotografia é arte, né, em si. Não é... A técnica é muito importante, óbvio. Isso é muito importante. Mas para quem participa do projeto, a gente não coloca isso como importância. O importante é você se relacionar com pessoas, entender um pouco mais de fotografia e fotografar.
conhecer lugares do Rio de Janeiro que você não iria sozinhos. Primeiro, por conta da violência, né? Porque é muito difícil você... Eu vou lá no centro da cidade, quero fotografar a Candelária. Você vai sozinho fotografar? Não vai. Né? Então, o grupo surgiu principalmente por isso. Pela necessidade de segurança, principalmente. Então, relacionado à fotografia e ao grupo, né? Como o tema do encontro é a paixão pela fotografia, a gente tem algumas histórias legais. Tem hoje um casal que se conheceu no Fotografando, eles se casaram. Quando, além de você fotografar, conhecer lugares, você conhece pessoas, você tem uma troca de experiência muito grande. Né? E isso, pra gente, é o legal, ver as pessoas interagindo, gostando do projeto e voltando e divulgando. A gente tem uma média de 60 pessoas por encontro. Né? Então, é uma média bem grande. Meu nome é André Maciel, eu trabalho com fotografia de esporte. A gente vai falar um pouquinho sobre o fotojornalismo na área do esporte. Eu trabalho principalmente fotografando maratonas, Maratona do Rio, a Corrida de São Silvestre em São Paulo, eventos de triatlon em São Paulo, também em Minas e aqui no Rio. Eu comecei meio por sorte, assim, uma coincidência, destino, chame como quiser. Eu vendi um equipamento para um cara de Florianópolis e ele mesmo indicou a empresa para mim porque a empresa é de Florianópolis e estava expandindo os negócios aqui para o Rio. Hoje ela atua no Brasil todo e em alguns países da América Latina também, e a gente está com plano de fotografar nos Estados Unidos também para o ano que vem. Essas fotos aqui foram do último domingo, né? Vocês souberam que teve a Maratona Internacional do Rio. Né? Vamos falar agora sobre a parte um pouco mais técnica. Em primeiro lugar, fotografia é uma profissão que exige um pouco de investimento. E no esporte esse investimento fica mais evidenciado ainda. Não dá para você fazer um trabalho que eu faço. Nesse evento aí mesmo, na Maratona do Rio, eu fiz 20.858 fotos. A gente não consegue fazer isso com uma câmera lenta. Né? A que eu uso faz 10 fotos por segundo. É um D Mark IV, não sei se vocês conhecem. Né? A lente também. A gente tem que ter uma lente versátil, por mais que seja divulgado que Sport usa 70-200. Sport usa 100-400. Não. Raramente. Essas lentes são muito boas também, servem até para o trabalho, mas elas são mais indicadas quando está chovendo ou quando o tempo está nublado. No geral, a gente precisa de lentes com range maior, por exemplo. Eu uso a 28-300, que é uma lente que me possibilita todo o enquadramento possível para eu poder fazer uma cobertura bem completa. Tem que gostar da fotografia, porque faz 5 anos que eu não troco de carro, mas eu não fico 6 meses com equipamento. Não porque quebra, porque eu faço muitos cliques. Na verdade, eu nunca tive problema com isso. Acho até que é lenda. Eu acho que essas coisas são lenda, de obturador quebrar. O meu chefe tem uma 7D com 2 milhões de cliques. A dele bateu o recorde mesmo. Né? A minha, que eu usei nessa foto aí, por exemplo, tem uns 200 e pouco, 230 mil. Isso porque eu comprei esse ano. Comprei usado esse ano. Então, fujam um pouco disso, cara. Não fica com medo de comprar equipamento e falar, não, já tem 80 mil cliques, dura só 100, aí depois acaba. Não, isso é mentira. Já tive muitos aí com 700 mil e tudo, e vendi para comprar um melhor, e nem quem comprou reclamou de defeito até hoje. Então, pode ser que dê algum defeito, senão não existiria autorizada para isso, técnica, mas assim, é muito raro. Eu nunca vi acontecer comigo, nem com nenhum amigo meu do esporte. Se vocês têm a vontade de trabalhar com isso, futuramente trabalhar no ramo do esporte, eu recomendo bastante que sim, vale a pena. A fotografia me leva a lugares hoje que eu não imaginei que iria em algum trabalho. Né? Eu trabalho fora aos domingos, domingo de manhã, e no resto da semana eu só trabalho em casa. Ou seja, o tempo que eu quiser, praticamente. Eu tenho o meu trabalho para fazer, né? Quando tem as fotos vendidas eu tenho que enviar, mas assim, minha rotina é muito tranquila. No geral, domingo eu trabalho... Essa foi uma meia maratona que teve.
Tem 3 semanas. O evento começou 8 horas da manhã, terminou umas 10h30 da manhã. Isso porque foi um evento grande. Terminou às 11 horas no máximo. Isso porque foi um evento grande. Depois disso, eu fui para casa e terminei o trabalho de lá, parando para ver televisão quando eu quis, parando para almoçar, até para dormir. Vale muito a pena. Eu viajo, gosto muito do que eu faço. Eu viajo a trabalho, perco um pouco os fins de semana, né? Porque os eventos são no domingo, de manhãzinha. Então, sábado à noite eu não tenho aquela vida social que eu tinha antes de fotografar. Mas, em compensação, de segunda a sexta, de segunda a sábado, eu estou livre. Qualquer hora do dia ou da noite. A minha obrigação só é entrar na internet uma vez por dia e enviar os pedidos, enviar as fotos que foram vendidas. E agora até que eu estou ruim nisso, porque na época de maratona a gente abre o computador, tem uma lista que você, te desanima já, tu fala, vou precisar de ajuda. As fotos dessa maratona foram pro ar na quinta-feira. Quando abri o computador na sexta-feira, eu falei, Jesus Cristo, não vou conseguir fazer isso hoje. E realmente eu não consegui, não dei conta de enviar todos os pedidos a tempo. Tinha, não sei, umas 200 fotos, 300 fotos para enviar. Então, eu só consegui no dia seguinte, mas não teve problema. Sobre equipamento, muita gente que vai começar a fotografar pensa, não, Canon, Nikon, dizem que Nikon é melhor para casamento, dizem que Canon é melhor para esporte. Isso também é lenda. Esses 2 fabricantes, eles são muito próximos, são concorrentes diretos, eles são muito próximos nos 2 quesitos. A diferença é que algumas câmeras da Nikon são feitas mais para casamento, assim como as da Canon também. Por exemplo, você não vai usar uma 6D para esporte. Ela é uma câmera mais para casamento. A 5D Mark III também, apesar de ser excelente, ela é mais para casamento. Da mesma forma, você não vai usar uma Nikon D5, por exemplo, para casamento, porque assim é meio desperdício de dinheiro. Tem câmeras mais baratas que fazem a mesma função dela. Alguém aqui pretende trabalhar com fotografia mesmo? Vocês também? Ah, sim. E alguma vez vocês imaginaram trabalhar com esporte? Não, nem eu. Eu, antes de ser fotógrafo, eu era DJ. Eu tinha um equipamento de som enorme, pesado, e alugava meu som para uma empresa, principalmente para uma empresa de buffet que fazia casamentos. Um dia, num evento, num fim de semana prolongado, o fotógrafo faltou. Aí a dona do buffet, preocupada, falou, já tem zilhões de processos nas costas porque o meu serviço é horrível, então, não posso tomar mais esse aqui que eu prometi já a fotografia e o cara faltou. Eu não posso tirar um garçom, porque teve um garçom que faltou também, eu já exploro os coitados. Falei, então vai o André. Falei, André, bota um CD tocando aí, toma essa câmera na sua mão e se vira que o fotógrafo faltou, me salva aí. Aí quando eu fiz as fotos, ela gostou mais das minhas fotos do que das fotos que eu fiz, que o fotógrafo dela fazia. Aí passou a me contratar como fotógrafo. Aí eu gostei, não carregava mais peso, não precisava chegar muito antes, não saía do evento muito depois. O DJ é o último a sair. O fotógrafo ainda sai um pouco mais cedo. Gostei. Aí pensei, vou comprar um equipamento, vou vender esse som, vou comprar um equipamento agora para trabalhar com casamento, 15 anos, essas coisas. Eu ainda faço casamentos também, mas o meu ramo principal hoje é o esporte. Enfim, dica que eu dou para vocês também. Início de carreira de fotógrafo é complicada. O retorno demora para vir. Tanto por falta de conhecimento, como por falta de marketing, como por falta de equipamento. Então, o retorno demora. Então, se você quer trabalhar na área, insista. Demora. Eu tinha outro emprego quando eu comprei o meu equipamento. Eu trabalhei ainda 3 anos nos 2 empregos. Trabalhava de segunda a sábado na empresa, de carteira assinada, tudo certinho. E aos domingos eu trabalhava fotografando as corridas. Eu só larguei a empresa porque na empresa também tinha uma escala aos domingos também. De vez em quando eu era obrigado a trabalhar nos domingos. Aí eu
deixava de fotografar uma corrida que ia me render metade do meu salário ou até o salário todo. Aí eu tive que pedir demissão. Mas não me arrependo, não. Minha saúde melhorou um pouquinho, porque eu vivia doente naquela época. Trabalhar de domingo a domingo, acordando de madrugada todo dia, não é legal. Um dia a gente cansa. Mas, enfim, se vocês querem mesmo trabalhar com fotografia, tenham essa paciência. Tenham em mente que pode ser que vocês demorem 1 ano, 2 anos para se firmar na profissão. Mas você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Algumas pessoas já têm um talento nato para fotografar, têm um olhar incrível já. Outras pessoas têm um talento nato para divulgação, para o marketing, para comunicação social. Ajuda muito também, eu não tenho esse talento. Os equipamentos são muito caros mesmo, principalmente os de esporte, porque exige velocidade com precisão e qualidade de imagem. Então, você ter tudo isso é complicado mesmo, não tem nada barato nisso. Mas vale a pena. Vale a pena porque quando a gente faz o que gosta, a gente está sempre de férias. É o que dizem, né? Eu realmente, trabalhando nisso já há muito tempo, estou sempre satisfeito, estou sempre feliz. E tenho também uma coisa importante, o reconhecimento profissional. Eu tenho clientes que me encontram na rua e falam: pô, André, caraca, a foto que você fez no domingo passado ficou maneiríssima, pô, comprei, adorei, todo mundo curtiu. Falei, pô, beleza, isso aí é quase tão importante quanto o cachê. É a satisfação do cliente. O cliente estando satisfeito com o nosso trabalho, assim, elogiando o nosso trabalho, a gente se sente tão bem que é quase tão bom quanto receber o pagamento dele. Sou o Bruno Itan, tenho 27 anos, sou morador do Complexo do Alemão. Sou fotógrafo já há 8 anos. Vim do Recife, Pernambuco, vim morar aqui no Complexo do Alemão quando eu era criança. Minha família veio para cá à procura de mais oportunidade, que lá no Nordeste estava difícil na época. Aí vim morar no Complexo do Alemão, aí conheci coisas que lá no Nordeste eu não convivia, que era o tráfico, lá apesar que tinha, mas não era tão intenso que nem era aqui. Aí isso me incomodava muito, eu andava na comunidade e queria fazer de alguma certa forma algo pela comunidade. Minha paixão pela fotografia, o que me move, eu ainda continuar fotografando, mesmo que eu já tenho passado por tudo que eu já passei nesse ramo de fotografia. O que eu queria mostrar para vocês, pode ir passando, por favor? Quando eu comecei na fotografia, comecei a tentar mostrar esse lado bom, esse lado bonito, esse lado positivo. Porque a fotografia, além de ela ser um meio muito importante, uma arte muito importante, ela consegue ser um meio de comunicação que você consegue passar não só emoção, como sentimento, sensibilidade, porque o fotógrafo, quando ele está fotografando, ainda mais nas condições que eu já fotografei, já passei por cada dificuldade, no meio de tiroteio, vendo gente mortas, já passei por bastante dificuldade quando eu estava fotografando, mas aí eu consegui, com a minha emoção, desculpa aí que eu estou um pouco nervoso, não sou muito bem de falar, eu gosto de fotografar, então se vocês vão me ver muito gaguejando aqui. Aí o que eu consegui mostrar foi isso aí. Tinha tanta coisa a pensar e falar, chega aqui na hora, tudo some. Mas o que me move é essa paixão. Essa paixão é tentar mostrar toda essa realidade, que lá, querendo ou não, sou um repórter de imagem, então eu tento mostrar. Não consigo escrever, mas eu consigo mostrar o que eu estou sentindo através das minhas imagens, entendeu? Então isso, a fotografia teve, de alguma certa forma, me mudou o meu sentimento, certas coisas de eu ver a vida, com certeza foi a fotografia. Hoje em dia, 10 anos atrás, não sou a mesma pessoa do que 10 anos atrás. A fotografia me fez eu ver coisas e detalhes em locais humildes que provavelmente as pessoas passavam e nunca iriam ver. Eu participei de um grupo chamado Fotoclube Alemão, que eu fui criado junto com esse fotógrafo aqui, que ele é o Dani Borges. Ele foi um professor de fotografia, que quando eu comecei a fotografar, foi um curso do governo,
que deu lá na comunidade. Eu entrei nesse curso, mas eu fui mais pelo dinheiro, porque o curso estava oferecendo uns R$ 150, que era uma bolsa. Aí eu pensei, pô, vou mais pelo dinheiro. Só que eu cheguei lá, conheci a fotografia, a técnica, e depois da técnica veio a emoção, a linguagem, porque se você não tiver seu próprio olhar, a sua própria linguagem, a técnica é boa, mas não adianta você ter a técnica e não ter a emoção, ter o seu olhar pessoal. E a técnica é boa porque você tem que manipular o equipamento, então você tem que aprender a técnica, mas sem o seu olhar, sem a sua sensibilidade, você vai ser um mero fotógrafo. Porque eu acho que o fotógrafo, além de você ter a técnica, você tem que ter esse seu olhar de sensibilidade, dependendo do que você fotografa, ou esporte, ou casamento, ou cotidiano. Você tem que ter esse prazer, esse amor pela fotografia. Aí isso também mostra muito a paixão pela fotografia. É você acordar cedo, é você não ter hora para chegar, não ter hora para poder comer. Às vezes você deixa de comer, você está num evento, além de fazer esse tipo de trabalho, eu trabalho no governo do estado, eu faço outro tipo de eventos. Então, a paixão pela fotografia, além de ser só a vontade de a gente querer fotografar, ter a técnica e o amor, você tem que ter uma disciplina como fotógrafo. Você pode ir passando. É você procurar se renovar sempre na fotografia. A linguagem na fotografia é muito simples. Primeiramente, que nem eu acabei de falar, a técnica, depois vem a emoção. Aqui é o Fotoclube Alemão, que a gente faz saídas fotográficas dentro da comunidade. Só que agora está difícil lá, que está uma guerra muito intensa lá, então está difícil a gente fazer esses passeios. Aí todos os sábados a gente se encontrava às 3 horas da tarde e saía para a comunidade para fotografar. Cada sábado a gente ia para um local diferente e se encontrar. Aí a gente chegou a ter 103 pessoas numa só saída. Além disso, a gente conseguiu chamar a atenção de muitos fotógrafos, muita gente de outras comunidades, como da Rocinha, Manguinho, Jacaré, Maré. Muitos fotógrafos tinham essa troca de experiências. O pessoal vinha lá, trocava aquela experiência, todo mundo se encontrava. Não tive essa formação universitária. Não fiz faculdade nem nada. Então, se eu conseguir ter esse olhar sem essa formação universitária, é porque já é instintivo de mim. Não sei o que acontece, que quando eu acho que aquilo ali vale uma boa imagem, eu consigo fazer essa imagem. Já é instinto da minha pessoa. Eu me transformei sendo essa pessoa. Quando eu passo e vejo uma boa imagem, eu consigo demonstrar por esse amor que eu tenho pela fotografia. Eu ando instintivamente vendo coisas assim, que foto maneira, mas estou conversando com você, mas eu estou vendo uma foto ali. E assim continua. Então é instinto já. Eu primeiramente fiz as minhas imagens, fiz umas fotos que eu sempre fazia lá. Aí teve a inauguração do teleférico do Alemão. E um engenheiro que tinha me visto, eu tirando foto no meio do morro, me fez um convite para eu fazer uma exposição lá no dia da inauguração. Mas ele falou, você vai lá expor lá, mas lá vai estar a presidenta, vai estar o prefeito, o governador, mas a tua exposição vai estar lá no cantinho lá, não é bem para eles ver, mas vai estar lá no cantinho lá, pelo menos você pode chamar amigos, tuas famílias. Aí eu falei, beleza. Aí eles patrocinaram a exposição, chamei todos os meus amigos e não estava para ela ver. Aí ela foi lá, conseguiu ver de longe, o que é aquilo lá? Não, as fotos de um morador, quero ir lá ver. Aí foi lá, quebrou o protocolo. Quando ela chegou lá, ela viu essas fotos. Aí perguntou quem era o fotógrafo que tinha feito essas fotos. Aí o engenheiro falou, não, aquele jovem ali. Aí ela chegou para mim, foi você que fez essa foto? Sim, senhora. Parabéns, sou a presidenta Dilma. Eu, sou o Bruno. Aí ela veio falar comigo. Aí aí eles dois começaram a conversar. Para, essa foto aqui está muito linda. E aí, Bruno, você trabalha? Você tem algum emprego fixo? Eu, presidente, eu faço festa, tiro foto aí de festa, casamento, 15 anos, tudo aí no morro, festa na laje, furducinho, que a senhora me chamar, estou aí fotografando. Ela riu assim que nem você, ela, Cabral, se você não chamar, eu vou levar, hein? Aí o Cabral, não, presidente, pode deixar aqui, Bruno, vai amanhã lá no Palácio Guanabara às 3 horas, que tá contratado, vai trabalhar comigo. No outro dia, o pessoal, deu 3 horas da tarde, o pessoal me liga, tá eu em casa, assistindo filme, e o telefone toca. Bruno, você já chegou? Eu, aonde? Quem tá falando? Aqui é do Palácio Guanabara, o governador perguntou aqui por você,
É verdade, cara? Cara, pô, é verdade, pode vir. Aí no outro dia eu fui lá, aí comecei a trabalhar em 2010 lá com ele. Aí trabalhei até os 2014, que foi na hora que ele saiu. Aí depois que ele saiu, o outro governador assumiu, quis continuar com o meu trabalho, porque eu não estou lá, não passei lá esses anos todos, não é porque eu sou o Bruno, bonitinho do morro. Querendo ou não, eles viram em mim um bom trabalho, senão eles não iriam continuar. Deve ter quanta gente lá fora bom. E hoje em dia, vocês são fotógrafos, sabem disso, tem muita gente boa no mercado. Esse é o Príncipe Harry. Ele, quando ele veio aqui no Rio de Janeiro, ele quis visitar o Complexo do Alemão, vocês devem ter sabido disso. Aí eu recebi uma carta da Embaixada Britânica me convidando para eu poder fazer uma exposição que um cônsul inglês viu umas fotos minhas, gostou, sabia que eu morava lá e pediu para mim fazer uma exposição para o príncipe. Aí eu mandei algumas fotos, em cada estação tinha fotografias minhas. Aí o príncipe entrava no teleférico, aí passava, olhava as fotos. Aí eu estava na última estação, aí na hora ele chegou, ele veio agradecer as fotos, falava, eu não estava entendendo nada, quem estava traduzindo foi ela. Aí ele veio falar comigo, e aí, parabéns, o que, yeah. E assim foi. Aí, pode passar. Esse aí é o grande Severino Silva, ele foi uma pessoa muito importante também no meu modo de fotografia para a favela. Ele me dá muitas dicas, ele me dá muito apoio, tudo que eu preciso ele me ajuda bastante. Aí ele me convidou para fazer um filme do Guilherme Planel, pode passar, que é um filme sobre fotógrafos urbanos do Brasil inteiro. E eu fiquei muito honrado por participar desse filme. Quando me chamaram para vir aqui, eu fiquei pensando nas coisas que eu poderia falar e queria ressaltar isso, que o fato de estar aqui na frente hoje não me torna melhor do que nenhum de vocês em nada. Pelo contrário, eu estou aqui para aprender, como eu já aprendi com todos os outros palestrantes, estou aqui para aprender ao longo do dia, porque eu sei que tem muita palestra bacana para acontecer. Meu nome é Bernardo Zircoia, eu tenho 26 anos e eu fotografo casamento há pouco mais de 5 anos. Eu separei 3 pontos importantes do meu trabalho para comentar com vocês. Pode colocar. Eu separei da seguinte forma: configuração, vontade e um gráfico. Configuração é onde eu vou falar um pouquinho dos equipamentos que eu utilizo, lentes, câmeras, e entre esses equipamentos eu queria falar para vocês de um equipamento muito importante que sem dúvida é responsável por 100% dos contratos que eu fecho hoje e 100% das fotos que eu faço com esse equipamento em especial. Vontade, eu vou contar para vocês 2 curtas histórias do meu trabalho, da minha vida, e pode passar? E no gráfico, é um gráfico mesmo, só botei, mas é um gráfico mesmo. Pode passar de novo. Então são só isso, são 3 pontos. Configuração, vontade e gráfico. É simples, é fácil de decorar, acho que dá para... Para mim, decorar foi fácil, acho que vai ser bom para todo mundo também. Vou começar por configuração. Quando a gente começa a pensar em fotografar, eu acho que uma das principais dúvidas que a gente tem na nossa cabeça é qual equipamento que a gente deve começar, qual equipamento escolher. Então eu separei as minhas lentes e as minhas câmeras para mostrar para vocês aqui o que eu utilizo, para vocês terem uma ideia do que eu faço na fotografia. Essa é uma 50mm 1.2, eu utilizo ela em praticamente 90% das fotos que eu faço hoje em casamento. Quando eu não estou com essa lente, é uma 1740 ou uma 200mm, mas é bem raro. Eu já cheguei a não usar essas lentes, já cheguei a usar 100% a 50mm no casamento. Então, sobre lente é o que eu posso falar, não tem muita coisa para falar de lente, não. Então, vou mostrar as câmeras que eu utilizo. Essa é uma 5D Mark II, que está comigo desde 2010, não é a câmera mais atual da Canon. Pelo contrário, tem outras câmeras que são até um pouco mais atuais e melhores também, mas ela me ajuda a fazer todas as fotos que eu faço, então eu não sinto necessidade de trocar de equipamento. Já fotografei com uma 6D, devo até voltar a fazer com uma 6D por conta do ISO elevado, mas, no geral, boa parte das fotos que vocês vão ver aqui hoje foram feitas com a 5D Mark II. Então, sobre câmeras também é tudo que eu tenho para falar. O próximo equipamento, era para ele passar depois, que vai destoar um pouco dos equipamentos que eu uso, é um fone de ouvido. Eu gosto muito de música, eu sou apaixonado por música. E poder ouvir música quando eu estou editando, quando eu estou fotografando, me faz muito bem. E eu tenho dentro de mim que é como se eu estivesse escutando uma trilha sonora do meu campo visual. Isso é muito bom para mim. Então, todo o percurso que eu tenho que fazer, 100% do percurso que eu tenho que fazer até o casamento, até o making-off, deixa só o pessoal chegar. Vai sair no live que está atrasado.
Ficou conhecida por isso, né? O percurso que eu tenho que fazer até o casamento, eu passo ouvindo músicas. Músicas que me coloquem no clima do que eu tenho que fotografar. Músicas que me deixem à vontade. Às vezes eu fotografo o make-off da noiva ouvindo música, com um fone um pouco mais discreto, um fone num ouvido, outro ouvido livre, escutando e captando o que está acontecendo para não ficar tão aéreo também. O próximo equipamento que eu vou mostrar para vocês é, sem dúvida, o equipamento responsável por 100% das fotos que eu faço. É um equipamento que faz com que os meus clientes procurem o meu trabalho e que, com certeza, é o equipamento que diferencia tudo que eu faço de todas as outras fotos que outras pessoas poderiam fazer. Esse equipamento, se vocês souberem utilizá-lo da melhor forma possível, vai transformar as fotos de vocês nas melhores fotos que vocês podem fazer. Esse equipamento é responsável por mostrar o trabalho de vocês. É a minha história, a história de vocês. Mais do que um equipamento bacana, mais do que uma câmera bacana e uma lente bacana, a história de vocês precisa estar presente na foto que vocês fazem. O Bruno é exemplo disso. Tudo que ele passou tornou ele mais sensível para determinados assuntos. Então, todas as coisas que vocês passaram, tudo que vocês passaram para chegar aqui hoje, a venda da lente que ele fez lá atrás, tudo isso vai guiar vocês para um determinado assunto. Então, antes de pensar em equipamento, pensem na história de vocês. Todos vocês aqui hoje são únicos. Vocês saíram de casa, vocês têm problemas, superações, vocês têm diversas dificuldades superadas, vocês possuem uma sensibilidade para determinados assuntos que vocês devem colocar. Foto, o equipamento, isso vai te ajudar a captar luz, sombra, mas o sentimento verdadeiro que você pode captar, isso vai ter que vir de vocês. Isso nenhum equipamento vai te dar, só vocês. A história de vocês é única. A gente aprende que a história é importante, a gente valoriza muito a história de todo mundo, a história de não sei quem. Valorizem a história de vocês. Sejam fãs de vocês. Antes de ser fã de qualquer outro artista, de qualquer outra pessoa, sejam fãs da história de vocês. Isso é muito importante também. Como é que agora fiquei um pouco nervoso e me perdi aqui. Pode passar para o outro ponto. Eu queria passar para o segundo ponto para falar sobre vontade. Eu queria contar duas curtas histórias para vocês. A primeira é que eu comecei fotografando infantil. Eu fotografava cerca de 4 a 5 horas num evento infantil e fotografava eventos de 1 ano, geralmente, crianças com 1 ano de idade. Então, elas estavam sempre no colo dos pais, era mais tranquilo, não tinha tanta movimentação. Mas, no final dessas 4, 5 horas que eu passava fotografando, eu sentia que eu chegava em casa muito cansado. Eu saía para fotografar já pensando em como seria voltar para casa e descansar. Faltava alguma coisa. E hoje, fotografando casamento, eu fotografo em média de 12 a 14 horas no casamento, já cheguei a fotografar 16 horas no casamento. Eu sou um dos primeiros a chegar, antes até do cabeleireiro, e muitas vezes eu sou um dos últimos a sair até depois do DJ, porque eu acabo fazendo fotos de aliança, então eu fico bastante tempo. E no final dessas 16 horas que eu passo fotografando o casamento, o que eu mais quero quando eu chego em casa são mais 16 horas fotografando. E isso se chama vontade. E é a primeira história que eu queria contar para vocês. Do infantil, eu parti para casamento muito rápido. E eu me lembro que o meu primeiro casamento, da Marcela com o Felipe, ela estava grávida, então quando eu cheguei ela estava com os sentimentos que ela podia sentir todos à flor da pele. Era tudo muito, muito intenso. E para mim foi contagiante fazer parte daquele dia, porque eu era o responsável por contar o dia mais importante da vida deles, e aquela emoção que ela estava sentindo me contagiou de uma forma tão mágica que eu me lembro que quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu pensei foi: eu preciso fazer o que eu fiz hoje o maior número de vezes que eu puder fazer na minha vida. Era esse sentimento que estava dentro de mim quando eu cheguei em casa. E eu me lembro que no casamento dela, além de ser tomado pela emoção de tudo que eu estava vivendo, eu não me senti cansado, eu estava bem. E eu acredito que pessoas boas, elas ficam felizes por outras pessoas estarem felizes. E ali eu percebi que eu estava me tornando uma pessoa melhor. E que era bom para mim fazer parte daquilo. Então eu quis viver aquilo da melhor maneira possível. Hoje, quando a gente, como eu falei antes, a gente tem que valorizar a nossa história. Então, quando você é convidado para fotografar um casamento, quando você é contratado, mais do que um contrato, mais do que a parte financeira, você está firmando um compromisso. Um compromisso com a história de duas pessoas. Então, ao mesmo tempo que você tem que valorizar a sua história, valorize a história das pessoas que você está fotografando. E é nesse momento que você é contratado que a sua história passa a cruzar com 2 outras histórias. Façam com que esse cruzamento de histórias seja inesquecível para as 3 partes. Para você, por ter realizado um bom trabalho, e para os seus clientes, por terem recebido um bom trabalho. Porque de todos os fotógrafos que ele poderia escolher, não foi pelo seu equipamento, não foi pela lente que você usa. Ele nem conhece o seu equipamento, ele não entende.
o que ele quis colocar para você. O fato que fez ele contratar você é o que você faz com o que você tem. E isso só é possível quando você coloca a sua história dentro daquilo que você faz. Eu fiz um casamento da Nath com o JP, e foi um dos casamentos que eu mais me emocionei. Eu choro muito em casamento, mas esse casamento em especial foi um dos que eu mais me emocionei. E na hora dos votos, eu me lembro claramente do que o JP falou para a Nath. Foi mais ou menos assim, ele segurou a mão dela, ele olhou nos olhos dela e falou: você está linda, você está maravilhosa. Você não é só a estrela da noite, você é a estrela da minha vida. E se eu pudesse, eu te daria o universo. Isso para mim foi muito tocante, foi um dos momentos que eu mais chorei dentro da minha profissão. E eu fiquei pensando, como é que eu poderia ajudar o JP a, de alguma forma, entregar o universo para a Nath? O que eu poderia fazer para ajudar? E aí entrou novamente a vontade, porque eu já tinha feito todas as fotos que eu tinha para fazer, a minha parte contratual, digamos assim, já estava encerrada, mas eu ainda precisava, eu tinha necessidade, eu tinha vontade de fazer algo que simbolizasse aquilo que foi dito. Porque eu não sei se todo mundo aqui tem um relacionamento, é casado ou não, mas quem já tem um relacionamento, e principalmente quem já teve um relacionamento, sabe o quanto é difícil para a gente manter um relacionamento ou conseguir um relacionamento hoje em dia. O número de coisas que influenciam negativamente é muito mais alto do que os que influenciam positivamente. Então, todas as histórias que eu conto, elas vieram de um tempo atrás que eu não tinha contato. Mas naquele momento, que é o momento mais importante da união daquela história, eles contrataram a mim. Então, é a minha responsabilidade de contar aquele casamento. E eu fiquei pensando no que eu poderia fazer. Então, eu já tinha acabado de fazer as fotos, a gente já tinha guardado todo o material, e eu falei que assim, cara, eu vou pegar as alianças e vou fazer uma outra foto. Aí o Felipe, que é meu segundo fotógrafo, falou: mas a gente já fez foto das alianças lá no making-off. Eu falei: mas está faltando alguma coisa. Eu poderia ir embora, mas eu sentia que estava faltando alguma coisa. Então, eu peguei a câmera novamente, usei 2 LEDs, se não me engano, gelatinas da decoração, uma azul e uma laranja, um borrifador, e eu tentei reproduzir de alguma forma a galáxia, a poeira espacial, de alguma forma para que ficasse simbolizado aquilo que ele falou. E aí resultou nessa foto aqui. A gente tentou fazer a reprodução um pouco do universo, nessa coisa da galáxia. E é uma das fotos que os noivos mais gostam. E é uma das fotos de aliança que eu mais tenho um carinho. Essa foto ela tinha tudo para não existir. Se eu não tivesse vontade de fazer ela, se eu só quisesse ir para casa, se fosse só obrigação. Não é obrigação. Você tem uma obrigação contratual, mas a sua vontade de estar lá fazendo aquilo tem que falar muito mais alto. Pode passar. Eu queria aproveitar para mostrar agora, num gráfico, como tudo isso que eu falei de vontade acaba funcionando. Quando você começa a fotografar, quando você começa a fazer algo com amor, com vontade, e quando você começa a fazer algo sem amor e sem vontade, vocês começam dessa forma aqui. Igual. Porque quem começa a fazer algo com amor tem um impulso do amor. Mas quem começa a fazer algo sem amor, por mais que não tenha o amor pelo que está fazendo, tem a motivação do novo. O novo é motivador. A gente começa coisas o tempo inteiro nas nossas vidas. A gente começa dieta, academia, eu parei um pouquinho, mas a gente começa dieta, começa academia, começa curso, faculdade, e daqui a pouco a gente tranca essas coisas, porque falta vontade na gente de continuar fazendo aquilo. E aí, com o passar do tempo, vai acontecendo isso. Quem continua fazendo aquilo que ama verdadeiramente, vai fazendo, vai continuando fazendo, se mantém fazendo aquilo. Quando você não gosta, você vai diminuindo o ritmo, até chegar o momento que você quase para de fazer. Então, antes de escolher o que vocês querem fazer, antes de escolher o que vocês vão fazer de verdade, tenham dentro de vocês aquilo que vocês querem realmente fazer, porque senão vocês vão começar e vão interromper. E fazer fotografia de casamento é diferente de, acho que qualquer outra fotografia. Eu não tenho o direito de errar tanto quanto eu poderia numa foto de produto, de repente, que eu posso refazer de novo. É aquele momento ali. Então, eu tenho uma responsabilidade muito grande com isso. Hoje, quando os meus clientes eles conversam comigo, ou qualquer outros noivos que pedem orçamento para mim, o que eles mais querem, o maior desejo que eles têm dentro deles, é de poder voltar no tempo e viver aquele dia. Eu posso fazer isso. Hoje, mais do que fotografia, eu vendo experiências, eu vendo máquinas do tempo que são capazes de transportar aquelas 2 pessoas daquele dia para qualquer momento do dia do casamento delas. Então, hoje eu sou responsável por vender máquinas do tempo. E isso me deixa muito feliz.